E olha que eu fiz o ginásio sob a égide do governo Do Estado Novo, do né? Estado Novo. E a gente se iludia, porque a propaganda era muito bem feita. Não imagino. Era muito bem feita. Olha aqui, quer ver? Difícil de localizar. Tem muita coisa. Não, mas não aqui. tem, isso é... A fonte. Esse capítulo ficou enorme, ficou com 30. Não, com 46 Páginas. páginas. Esse então é o capítulo... Esse é o capítulo 40 do livro. Certo. É a tragédia pessoal. Então, aqui é a chegada dele à Europa. Quer dizer, ele já estava lá na Europa. E, como você viu no Foi Fácil, uma das preferências dele, uma das distrações dele, era viajar. Então, ele vai à Itália com a mulher, e estavam na igreja Santa Maria Maggiore. E o Papa Pio XI, Pio XII, ele ia conceder bênção Urbi et Orbi, Sim. que é uma bênção para a cidade e para o mundo. Então eles entraram na igreja e tinha um mundaréu de pessoas, e ele ficou muito interessado num quadro e ficou examinando o quadro. Quando ele voltou, passou algum tempo, quando ele voltou para falar com a mulher, ele não ficou desesperado, procura para cá, procura para lá, coisa e tal. E Zé desesperado, disse: nós não conhecemos a cidade, mas ela menos meios terá de me localizar. E ele então, sem desnorteado, sem saber o que fazer, ele avançou um pouco na igreja. A 2, 3 passos dele, ela estava ajoelhada rezando, muito convicta e coisa e tal. E quando ele percebe que a mulher estava no meio da multidão, Certo. então a preocupação começava a dominá-lo. A senhora, se perdera, enfrentaria dificuldades para localizá-lo numa cidade que lhe era desconhecida. No meio da imensa massa humana, inútil seria qualquer tentativa de pedir informações. Vãs suas incursões na tentativa de achá-la na nave e no átrio. Voltei-me, prossegue, aqui é a transcrição do outro, a entrar na igreja pela grande porta, única que estava aberta. Comecei a examinar todas as pessoas à direita e, uns 20 passos da entrada, encontrei Sofia, ajoelhada, com a cabeça debruçada sobre o peito, as mãos numa atitude absorta, de fé e humildade, fazendo as suas preces com tanto fulgor e tanta humildade que me comoveu profundamente. Empolgado, exprime a sensação do que a cena lhe causara. Ela era pequenina, mas mais pequenina no vasto templo, e mais pequenina ainda me pareceu em sua suprema humildade e devoção. Apenas havia dado alguns passos na mesma nave, na parte central, e aí se ajoelhara na grande igreja de Roma, perto do Papa, o representante de Cristo na terra. Parecia que ela não quis entrar na Casa Santa, senão de joelhos. Concentrada, absorvida, abstraída,
como se nada ainda existisse. Orava com fé, com fervor, com humildade, com singeleza, aliás, como singela criatura diante de seu Criador. O seu rosto parecia transfigurado, e ela nada via e nada ouvia, apesar do atropelo dos que passavam sem a empurrar, e ela aí se conservou até acabar as suas orações. Sim. Mas ela fica doente. E ela tinha uma dedicação muito grande para com ele e acompanhava. Uhum. Embora ela se queixasse que as viagens eram estafantes, que ela... E outra coisa também que ela reclamava era da temperatura. Em Paris, no frio, no inverno, Paris era uma coisa simplesmente brutal. E eram temperaturas, às vezes, até abaixo de zero, coisa. E eles estavam hospedados num hotel modesto, que era o Verli. Você quer um hotel? Não, mas não tinham condições. Ele sabe com o que ele sobreviveu no exílio? O quê? Com o aluguel de uma loja na Rua Direita, que fazia parte daquele conjunto que era as lojas brasileiras, não as americanas, as brasileiras, que eles acabaram unindo 3 prédios. E o prédio mais próximo da Praça do Patriarca era sobra da herança da mulher dele. E ele então vivia do aluguel. Ou seja, não era nenhuma coisa que ele comprou enquanto era político? Não, pelo contrário, ele perdeu fortuna. Era ao contrário, não, era ao contrário do que acontece hoje, em que o sujeito entra pobre e morre milionário. Né? Ele entrou em situação financeira muito boa, principalmente, porque ele não era homem rico, a mulher dele era. Certo. Né? E, inclusive, uma parte da herança da mulher foi vendida para poder cobrir coisas. No primeiro volume eu conto a história, você não sei se você recordaria, de um empréstimo que ele fez com particulares para poder saldar dívidas da prefeitura. E para ele conseguir o empréstimo, ele fez o seguinte, ele disse, olha, eu me responsabilizo pessoalmente pelo empréstimo. Então, cada um dos fornecedores recebia 2 notas promissórias. Uma da prefeitura, de responsabilidade da prefeitura, e a outra de responsabilidade pessoal dele, que só seria executável a dele na hipótese da prefeitura não pagar. E teve um dos credores que descontou as 2. E descontou com o banco. E quando chegou no vencimento, o banco veio cobrar. E ele, para que não houvesse problema nenhum, vendeu um prédio para poder pagar. E ele tinha um cunhado que era corretor de imóveis. E ele que se encarregou. E esse cunhado apareceu lá na casa dele, ou na prefeitura, não sei, dizendo assim, consegui vender por mais do que você havia estipulado. Ele havia fixado em 100 mil. 100 pontos. Um comprador paga 105. Ele perguntou quem é o comprador. Ele disse é o Rodovalho, que era concessionário de serviço funerário. Ele disse, não posso fazer um negócio desses com alguém que tem negócio com a prefeitura. A honestidade... A honestidade dele era esquizofrênica dele. Era uma coisa simplesmente visceral. Né? E não, inclusive, o cunhado ficou magoado com ele e coisa, mas ele conseguiu vender. Não transigiu, ou seja, não quis. Conseguiu vender, pagou a dívida, né, que ele tinha assumido, embora a prefeitura tivesse pago também o credor.
dizer, o grande prejuízo pessoal dele... Não, quer dizer, o contrário do que acontece hoje. Hoje você vê que o pessoal consegue patrocínio, consegue apoio, financiamento para campanha. O estado de saúde, Pode falar. o estado de saúde da dona Sofia ia se agravando dia a dia, e eles inclusive tiveram que sair de Paris para ir para Lausanne, onde o clima era mais ameno, coisa. Ela tinha o quê? Ela tinha... Olha, ela teve um problema pulmonar, mas que não era tuberculose. Né? E que acabou, olha, o rim, o pulmão e o coração, cada um deles por si já é um tormento. E, evidentemente, quando um desses órgãos não funciona bem, é um sistema de vaso comunicante. Né? Ele afeta Uma reação em cadeia, né? principalmente quando começa nos rins. Os rins provocam uma aceleração do movimento cardíaco. E o movimento cardíaco, quando é muito solicitado, ele provoca água no pulmão. Então você fica com um ciclo vicioso que é uma tragédia. Washington sente a gravidade e a irreversibilidade do estado de saúde da esposa. Respondendo a um parente que tentava animá-lo, abre-se sem rodeio. Recebi sua carta e compreendo bem, pelas suas palavras animadoras, a intenção que as ditou. Quero você me consolar, dar-me coragem, procura você, com o intuito que eu muito agradeço, fazer com que eu veja as coisas com mais otimismo e confie e espere. Esse piedoso incentivo, até pouco antes, mereceria acolhida, respaldada na esperança de uma recuperação da sofrida enferma. Agora perdia-se na desesperança, no desespero e na impotência de recursos terapêuticos que, com grandes sacrifícios e empenho, procurava propiciar. É assim que se expande num desabafo sem remissão. Infelizmente, eu que estou presente, que vejo o sofrimento de Sofia aumentarem dia a dia, ela perder suas forças, não me posso embalar nessas esperanças que seu coração amigo procura me incutir. E arremata, um homem pouco afeito à prática religiosa. Já agora, só a graça de Deus pode salvar. Não se iludia, pois, é que além de haver acompanhado a progressão ascendente da moléstia, testemunha 2 momentos pungentes dos últimos instantes da vida da esposa. Um foi o telegrama do filho Caio, participando aos pais o nascimento de sua filha, ao pé do despacho Washington lançou. Foi o último papel que Sofia leu às 7 horas da manhã do dia 23 de junho de 1934. Outro registro de palavras proferidas por Dona Sofia e acolhidas pelo esposo. Meu Chinton era o apelido dele. Lutamos tanto, mas haveremos de continuar lutando, eu e você. Deus é grande, mas é bem doído. Esse trecho está encimado por nota relativa ao momento em que seus termos foram proferidos, às 6 horas da manhã de 26 de junho de 1934.
Em 1934. Em julho de Ele 34. ficou 23 anos vivo. Ficou em 3 anos. Não teve uma companheira, não teve mais... Não, teve pelo menos que se saiba, não. Mas não deve ter tido mesmo, né? Quer dizer... E assim, Ele não teria nem condições financeiras. não poderia nem bancar de uma aventura romântica. A única vontade que eu tenho de entrar na política é justamente para ter alguma influência nisso. Para que voltem os concursos literários como havia, patrocinados pelo Instituto. O Barreto Amaral, seu amigo, escreveu tantos livros através desses concursos. Isso não haveria uma biografia do Pedro de Toledo se não fosse isso. Só que o Pedro de Toledo, ele concorreu com um sujeito que tinha o diário do Pedro de Toledo. Ah, e esse diário se encontra onde? Existe por aí ou está nas mãos de Olha, particular? eu não sei, porque acontece o seguinte, naquela ocasião, eu ia ao Instituto a sessões. Não me lembro da pessoa que concorreu com ele, mas nunca tive contato maior, né, para estar perguntando e coisas. E depois do resultado do concurso, essa pessoa, que eu me lembre, ela não voltou a ser frequentadora assídua do Instituto. Se desiludiu, né? Eu não sei, pode ser. Pode ser, né? O Barreto era um grande historiador, né? O Barreto era um homem que tinha muita leitura, muita vivência. Ele foi testemunha de muita coisa, porque ele foi secretário-geral da Secretaria da Justiça. Por exemplo, ele tem um trabalho muitíssimo interessante sobre a missão militar francesa. Ele era muito mais velho que o senhor? Ele morreu em 95 com 92 anos de idade. Então ele foi testemunha mesmo, inclusive testemunha ocular de muita coisa, né? E ele tinha a documentação original da contratação dessa missão militar, que veio. Eu eu gosto do Barreto, eu acho a biografia dele do Prudente muito boa, acho um excelente complemento à biografia do Silveira, porque o Barreto parece que ele pegou mais, se concentrou na atitude parlamentar do Prudente, eu gostei disso. Né? Parece que ele pesquisou mais a fundo essa atuação parlamentar. O Barreto, ele foi durante muito tempo bibliotecário do Instituto. Então ele tinha um material lá, farto, né, que ele consultava e coisa.